vai dar aula daí. Tem que falar. Depois dessa. Ai. Caraca, eu nunca esqueci. Acho que é convivência com Enzo. Eu não esperava essa. Todo mundo ri na minha cara. Todo lugar aqui que você vai, olha. Que absurdo. Desculpa, mas é que tá mesmo. Não, eu sei que tá. Ai, Deus amado. Você poderia responder que tá na caixinha também, tá na geladeira. Ai, senhor. Eu até esqueci que eu ia fazer aqui, ó. Vou fazer Destiaca. a desenhar. Fala, Julinho. O que eu posso ser útil? Julinho, Você sabia que o Enzo e a Bruna do primeiro ano estão com metadinha de casal? É mesmo? É verdade? Mas conseguiu, Enzão? Aí sim, tio. Teve umas aulas minhas lá que eu falei bem de você. Nossa, esse pessoal leva muito pro outro lado, meu Deus. Porque, ó, você não mente pra mim, é verdade isso? Cara, como é que eu vou desenhar um hexágono aqui fora agora? Ai, Deus. Acho que eu vou na internet, vou buscar. Desculpa, mas é que tá mesmo. Na verdade, sim. Na verdade, sim. Acho que é outra parte, né? Que eles estão de metadinha. Eu quero entrar agora. Galera, calma aí. Deixa eu buscar essa imagem aqui, que eu não vou conseguir fazer, não. Sabe fazer ao vivo. Bom dia, Tatiana. Eu só tô buscando a imagem aqui na internet, que eu não consigo desenhar esse bagulho aqui, não. No YouTube. O que foi, Matheus? Não, eu que você falou? vou buscar uma imagem aqui na internet que eu não consegui desenhar, não. Ah, tá. Agora sim. Não, não era inscrito, era circunscrito. É burro também, nem sabe escrever, né? Olha a dica ninja aí. Tá aqui já. Dica ninja, que dica é essa? Sei lá. Ai, meu Deus. Desfaz isso, desgraça. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil desejar. E tudo isso foi em vão. Você circunscrito à circunferência, mas acho que o Google entende. O Google é meu amigo. É difícil ter que aceitar. Meu coração. Ah, não. Não tem jeito. Talvez a gente se. Meu Deus, ó. Aí, pronto. Galera, aqui ó, tem um polígono circunscrito à circunferência. Esse polígono é um polígono regular. Tudo bem?
E aí, qual é a ideia dele aqui? Como é que eu calculo a área do polígono usando a circunferência? Aqui, ó, vai estar o centro da circunferência. Então, vamos pegar aqui, mais ou menos aqui, né? Está o centro da nossa circunferência. Centro O. Quando eu saio aqui do centro e venho até o polígono, aqui eu tenho um raio, e esse raio ele é perpendicular à nossa reta que é tangente, que no caso seria o lado do nosso polígono. Tudo bem? No polígono regular, esse raio, a gente já aprendeu, ele é conhecido como apótema. Certo? No polígono regular, esse raio ele é conhecido como apótema, tá certo? Mas aí em qualquer polígono a gente pode usar isso. E a fórmula seria essa, ó. A área do polígono vai ser igual a o apótema, que seria o raio, vezes o semiperímetro do polígono. Então, você vai pegar o semiperímetro do polígono e vai multiplicar o raio dessa circunferência inscrita a ele. Certo? Então, é o semiperímetro do polígono vezes o raio, que seria o apótema. Aí eu vou escrever ali para vocês o que seria o pezinho, tá? Só para a gente lembrar. Esse pezinho ali, ele seria o semiperímetro. Você pode usar isso para qualquer polígono que é circunscrito à circunferência. No caso aqui, eu desenhei um polígono regular, só para lembrá-los que o raio a gente chama de apótema. Então, a expressão, quando for um polígono regular, pode vir assim, ó. Quando for um polígono regular, a expressão pode ser semiperímetro vezes A, e esse A aqui sendo o apótema. Certo? Tudo bem? Então, essa fórmula não é para calcular a área do círculo. Tá claro isso para vocês? Essa fórmula é para calcular a área da figura ali, do polígono. Beleza? Bisteca, por que é semiperímetro? Essa Tem alguma definição, relação? não tem. Ah, tá, show. Ô, professor, Tanto que a gente chama, essa fórmula dá para a gente entender por que a circunferência é πr ao quadrado. Porque a gente entende que a circunferência ela seria um polígono com infinitos lados, né? E, obviamente, a circunferência ela não tem lados. Mas quanto mais lados tiver um polígono, vamos imaginar um polígono com infinitos lados, com muitos lados, mais próximo da circunferência ele vai ficar, ele vai parecer. Então, a gente diz que a circunferência ela é um polígono de infinitos lados. O que seria o semiperímetro da circunferência? Pensando que o comprimento é o perímetro da circunferência, seria 2πr, o semiperímetro da circunferência seria πr só. E aí, quando você pega o semiperímetro da circunferência e multiplica pelo raio, que é o mesmo raio da circunferência, a gente tem a área da circunferência, que seria πr ao quadrado. Então, essa daqui é uma formulazinha que ajuda a entender por que a área da circunferência é πr ao quadrado. Que a gente faz o semiperímetro dela vezes o raio. Fala, Enzo. semiperímetro eu divido por 2 ou divido pelo número de lado? Dividido por 2. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos usar esse daqui como um exemplo, tá? Eu vou até copiar essa imagem, só para vocês entenderem. Eu vou pegar esse carinha aqui, que seria um hexágono regular, né? Eu vou copiar ele para a gente passar para o outro ali, para a gente ver o exemplo. Então, vamos lá, vamos ver. Aí eu tenho esse carinha aqui, beleza? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nesse cara, o lado do hexágono seja igual a 8 centímetros. Aí, vamos lembrar como é que calcula o apótema do hexágono? Vocês lembram disso? O apótema do hexágono
ele vai ser a altura do triângulo equilátero. Vocês lembram? Porque aqui, ó, a gente vai ter um triângulo equilátero, certinho? Sim ou não? E esse raio seria a altura desse triângulo equilátero. Sim ou não? Porque o hexágono regular é dividido em 3. Então, seria 8 raiz de 3 sobre 2. Aí, o raio ele tem que ser obrigatoriamente 4 raiz de 3 centímetros, tá? Então, o raio aqui da nossa circunferência é 4 raiz de 3 centímetros. Como é que eu calculo a área? Eu sei que vocês sabem calcular a área do hexágono. Que ela seria 6 vezes a área desse triângulo equilátero. Mas usando essa fórmula, você vai fazer o seguinte. A área vai ser o semiperímetro vezes o apótema. O que é o semiperímetro? Você vai somar todos os lados. Você vai somar o 8, ó. 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer 6 vezes 8. E aí, você vai dividir por 2. Você não vai dividir pelo número de lados que tem. Semiperímetro é metade. Metade dividido por 2. Tá claro isso? Então, vai ficar 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 8, 24. Então, o semiperímetro é 24 centímetros. Então, a área vai ser 24 vezes o apótema, que é 4 raiz de 3. Então, isso daqui vai dar 4 vezes 4, 16. Aí, 1 vai dar 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? E isso a apostila traz. Não. Nossa, Deus. Vamos fazer exercício? Ele só traz o lado. Ele não traz isso não, Bisteca. Ele você, tipo, aí você... Ah, não, traz sim. Esquece. Ó, então qual é a página aí dos exercícios? Exercício de sala. Página 25. Então, ó, quem tiver aí, como os nossos colegas, na página 25. Até que horas a gente vai? Só para eu saber, ter uma ideia. 10:10. Tá bom. Dá para a gente fazer algumas coisinhas. Então, vamos em imagem. Teste. Do ano. Matemática 2. Capítulo 10. Eu separei aqui. Então, vamos lá para a atividade number 1. Parece ser fácil. Beleza? Então, ele diz o seguinte. Calcule o comprimento de uma circunferência de raio igual a 4, dado que o π é igual a 3,14. Então, ele quer que a gente determine qual é o comprimento da circunferência. Vamos lá, fala comigo. Qual é a forma do comprimento da circunferência? 2πr. 2πr. Olha lá, ó. Quantos garotos cabem dentro da circunferência? 2π raio. 2π raio. Certinho? Então, o comprimento vai ser 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 4. Então, o comprimento vai ser 6,28 vezes 4. E aí, o comprimento da circunferência vai ser 4 vezes 8, 32. 2 vezes 4, 8. Com mais 3, 11. 6 vezes 4, 24. 25. Então, vai ser 25,12 centímetros. E aqui é comprimento. Comprimento é unidade simples. Tudo bem? Sem colocar o quadrado, só na área. Alguma dúvida nesse? De boa, segundo ano?
Que Tranquilo. bom. Então tá. Sem dúvida. Obrigado, Larinha. Então vamos para o próximo. Adicionar imagem, atividade de sala 2. Tá lá. Olha o que ele diz. Um garoto realizou o cálculo do comprimento de uma circunferência. Mas, ao invés de calcular com 3,14, calculou com π igual a 3 e errou a questão por 1,4 centímetros. Quanto mede em metros o raio da circunferência? Certo? Então, um garoto ele realizou o cálculo do comprimento, que a gente sabe que é 2πr. Aí, ele colocou o raio com 3,14. Então, o comprimento 1 foi usado, o π, na verdade, com 3,14. Certo? E no comprimento 2, ele vai usar o π, né? Certo? Ali é usar que ele falou. Era para ter usado 3. E errou a questão por 1,4. Galera, vamos lá. O que significa esse 1,4 que errou? Vocês concordam comigo que o comprimento 1 que ele calculou usando 3,14 é igual ao comprimento 2 mais 1,4? Significa que ele errou para cima, né? Porque 3,14 é maior do que 3. Então, se eu usar 3,14, vai dar um comprimento maior. Então, vocês concordam comigo que o comprimento 1 é igual ao comprimento 2 mais 1,4? Ô, Bisteca, repete essa parte do... Concordo. Sim. Olha lá, meu amor. Como ele falou que errou por 1,4, o comprimento 1, presta atenção, ele usou π igual a 3,14. No comprimento 2, é 3. E o erro de cálculo dele foi de 1,4. Ó. O erro foi de 1,4. Qual é maior, Ana? O comprimento 1 ou o comprimento 2? Você concorda comigo que o comprimento 1 tem que ser maior que o comprimento 2? Porque no comprimento 1 eu usei um π maior do que o 2. Ah, entendi agora. E aí, Obrigada. por isso que eu estou dizendo que o comprimento 1 seria o comprimento 2 mais 1,4. Seria o erro. Certinho? E aí ele quer que a gente calcule o raio. Vamos lá, então. Ó. O que a gente vai colocar aqui no lugar do comprimento 1, então? Ó. Vou colocar 2πr. Eu vou colocar 2 vezes 3,14 vezes o raio. Igual. No comprimento 2, o que eu vou colocar? 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio. Mais 1,4. Então, eu vou ter aqui, ó, 6,28R igual a 6R mais 1,4. Se você traz o 6 para cá, eu vou ter 6,28R menos 6R igual a 1,4. Então, eu vou ter a diferença aqui, ó, vai ser de 0,28 vezes o raio, igual a 1,4. Vou fazer aqui em cima, tá? Só por causa do espaço. Então, o raio ele vai ser o quê? 1,4 dividido por 0,28. Que é a mesma coisa, ó, eu vou multiplicar por 100. E se eu multiplicar por 100 embaixo, só minha vírgula. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima. Então, vai dar 140 dividido por 28. Então, o raio vai ser quanto? Quanto que dá 140 dividido por 28? Vai dar 5 centímetros. Certo? Então, o raio dessa circunferência é 5. E aí, se você calcular as duas, você vai perceber que o comprimento da primeira
vai dar 1,4 a mais do que o comprimento da segunda. Tá certo? Outra maneira de fazer, poderia falar assim, que comprimento 1 menos o comprimento 2 seria 1,4 também, que dá na mesma. Ou que o comprimento 2 seria o comprimento 1 menos 1,4. Aí você tira de quem tem mais. Certo? Meus amores, amores de minha vida, tudo bem? Tudo. Tudo bem. Então vamos... Podemos ir por 3? Vamos lá. Tudo bem. Tá de boa os exercícios. Vamos ver se os propósitos vão estar assim. Calcule a área de um círculo cujo comprimento da circunferência mede 12. E aí ele pede para usar o π igual a 3. Então, vamos lá. Como ele quer calcular a área é πr ao quadrado. Então, eu preciso descobrir o valor do R. Porque o que ele me deu não foi o valor do R, tá? 12 é o valor do comprimento. Então, eu vou fazer o seguinte. O comprimento da circunferência é igual a 12. A expressão para o comprimento é 2πr igual a 12. Então, dessa equação, eu vou tirar o valor do raio. Então, ele falou para o π ser 3, então vai ser 2 vezes 3r igual a 12. Eu sei que vocês já fizeram aí, ó. O raio vai ser 12 dividido por 6. Então, o raio da circunferência é igual a 2 centímetros. Certo? Agora que eu sei o valor do raio, eu vou determinar a área. Então, a área da circunferência vai ser 3 vezes 2 ao quadrado. E aí, coincidentemente, também vai dar 12 centímetros quadrados. Tá? Mas aqui é só uma coincidência. O mesmo raio aqui, que é 2, o comprimento e a área são iguais. Foi? Foi. Vamos para o quarto exercício. Eu tive dúvida nesse. Quantas vezes você teve dúvida, Ana? Então vamos lá, vamos ler. Tive. Então tá bom. Quantas vezes a área de um círculo é maior em número que o comprimento de uma circunferência de raio 10? Então, quantas vezes a área de um círculo é maior em número que o comprimento de uma circunferência de raio 10? Vamos pegar a área da circunferência do círculo, né, e vamos dividir pelo comprimento, para descobrir quantas vezes que a área é maior que o comprimento. Então, vou pegar, no caso aqui, ó, a área do círculo e vou dividir pelo comprimento da circunferência. E aí, vamos lá. A área do círculo é πr ao quadrado. E, no caso, o comprimento da circunferência seria 2πr. Aqui o exercício está mal elaborado porque ele não dá a entender que a área e a circunferência, o círculo e a circunferência, têm o mesmo raio 10. Que, ó, quantas vezes a área de um círculo é maior em número que o comprimento de uma circunferência de raio 10?
tem que deixar claro que o raio das duas, ó, tanto o raio do círculo é 10, quanto o raio da circunferência também é 10. Certinho? Porque aí, ó, o que a gente vai fazer nessa divisão aqui, ó? O π dá para cortar com o π e um raio dá para cortar com um raio de baixo. Então, vai sobrar raio dividido por 2. Como o raio é 10, 10 dividido por 2 eu vou ter igual a 5. Então, significa que a área do círculo ele é 5 vezes maior que o comprimento da circunferência. Pensando que o círculo e a circunferência elas têm o mesmo raio. Tá? Então, é 5 vezes em número. Você poderia ter calculado a área primeiro e depois calculado a circunferência, o comprimento e ter comparado os dois. Mas no caso eu já fiz a divisão porque já sai direto quantas vezes é maior. Belezinha? Vocês têm aula agora ou vocês não suportam mais um exercício só? Bora o último. Pode fazer o último. Vamos. Então vamos lá, ó. Bora o último. Vamos até o final. Aí sim, cara, fiquei orgulhoso, cara. Calcule a área de um círculo inscrito em um triângulo equilátero de lado igual a 3 elevado a meio. Lembra, pessoal, que 3 elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3, né? Porque quando você tem a raiz enésima de a elevado a n, isso seria a elevado a m sobre n. Então, toda vez que você tiver um expoente na forma de fração, isso vai transformar numa raiz. Tá? Então, por exemplo, 5 elevado a 3 sobre 2. O que é isso? Seria a raiz quadrada de 5 elevado a 3. O de cima vai lá dentro e o de baixo vai aqui fora. Ele vai aqui no índice da raiz, tá? E no caso de raiz quadrada, a gente nem precisaria colocar esse 2 aqui, né? A gente poderia deixar assim. Mas se no caso fosse, por exemplo, 7 elevado a 4 terços, isso daqui seria a raiz cúbica de 7 elevado a 4. Então, é só um detalhe. Então, o lado do triângulo é igual a raiz de 3, certo? E aí, é um triângulo equilátero com todos os lados iguais e um círculo inscrito. Então, aqui está o círculo inscrito. E aí, o que ele pede para a gente fazer? Ele pede para a gente dizer, olha lá, ó, calcule a área do círculo inscrito. Para calcular a área do círculo, lembra que a gente precisa do raio. Então, esse daqui acho que é o exercício mais difícil que tem aí. E ele é bem da hora. E aí, como é que eu vou calcular esse raio? Você tem que lembrar o seguinte, que a área do polígono, no caso, a área do triângulo, é igual ao quê? O que a gente aprendeu? Que a área do polígono seria o semiperímetro vezes o apótema, vezes o raio. Por isso que é importante a gente saber que o apótema do triângulo equilátero seria o raio dessa circunferência inscrita. Então, ó, se eu souber a área do triângulo, se eu souber o semiperímetro, eu consigo descobrir o raio. Vocês então entenderam a minha linha de raciocínio? Sim ou não? Sim. Então, ó, como é que eu calculo a área do triângulo? Como ele é triângulo equilátero, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do triângulo vai ficar, ó, vamos fazer direto. Ó. Então, eu pego o lado e elevo ao quadrado, vai dar 3, raiz de 3 sobre 4. Então, a área aqui, ó, ela é 3, raiz de 3 sobre 4. Igual. O que é o semiperímetro? Se eu somar raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 3, eu vou ter 3 raiz de 3. Esse é o perímetro.
Se eu dividir por 2, eu vou ter o semiperímetro. Então, eu vou ter que o semiperímetro é 3 raiz de 3 dividido por 2. E isso tem que ser vezes o raio, para dar certinho. Olha que bonitinho o que vai acontecer. Eu vou poder cortar aqui e aqui. Então, vai sobrar 1/4 igual a 1/2 de R. Certo? E aí, ó, isso daqui é a mesma coisa que 1/4 igual a R sobre 2. E aí vocês vão descobrir que 4R é igual a 2, então o raio vai ser meio. Agora que a gente achou o raio, a gente determina a área. Tudo bem? Vou fazer aqui em cima, ó. Então a área vai ser π vezes R ao quadrado, então vai ser π vezes meio ao quadrado, então vai ser 1/4 de π. Certinho? Ou você pode escrever que é π sobre 4. Professor, Não tem unidade. Fala. esse R não era apótema? Tanto faz, porque o apótema, ele é o raio da circunferência. No polígono regular, o raio da circunferência inscrita é o apótema. Essa que é a definição. Bisteca, Hum. em vez de eu, em vez de eu fazer essa forma de área do triângulo igual semiperímetro vezes raio, eu podia fazer que L é igual a 2R vezes raiz de 3? Que é o apótema, né? É. Não, lembra que o apótema do triângulo, ele vai ser L raiz de 3 sobre 6. Sobre 6. É sobre Não. 6. Essa fórmula que eu te falei foi o que o livro deu. Qual que é a forma? L é igual a 2R vezes raiz de 3. Para nesse tipo de desenho. De figura. Pode usar. Pode Tá. usar. Certo? Meus amores, alguma dúvida? Não. Ó, guarda o seguinte, então. Vamos lá, ó. Como eu já acabei 2 capítulos com vocês, ó, a gente já acabou o capítulo 9 e já acabamos o capítulo 10. Eu vou deixar de tarefinha só o capítulo 9 por enquanto para vocês, né? Vocês vão fazer as atividades da tarefa online até a semana que vem. Vamos ver aqui, ó, para dar um prazo bom para vocês. Hoje é dia 18. Aí eu vou olhar lá quem fez, quem não fez, tudo certinho, né? E as resoluções no dia 26. Vocês vão entregar lá até o dia 26/6. Beleza? Que é aquele plano que a gente estava fazendo. Isso do capítulo 9. E aí do capítulo 10, eu não sei se eu vou passar as atividades para vocês, que eu acho mais interessante do capítulo 11, que a gente vai ver mais para frente. Certo, meus amores? Professor, certo. Mas então o raio é igual ao apótema nos polígonos regulares, né? Isso. O raio Posso é o confiar. apótema. Deixa eu interromper aqui para dar um tchauzinho para vocês. Eu já passei dos limites aqui com vocês, né? Então, até semana que vem. Até terça, né? Terça a gente tá aí. Tamo aí. Tchau. Beijo Bisteca. e até semana que vem. Ó, hoje eu consegui dar tchau para vocês por aqui, não vou precisar Tchau, do Valeu, WhatsApp. professor. Obrigado pela aula. Tchau, Bisteca. Valeu, eu que agradeço a atenção de vocês. Tchau, tchau, meus amores. Beijo. Ai, o mouse não tá funcionando. Agora...